percussão, quando a gente pensa em percussão, que você deve estar pensando, né? Naqueles materiais de percussão, aquela coisa assim, né? Não, aqui é artístico mesmo. O que é que vocês usam para fazer a percussão, né? O Ministério de Percussão e levar a percussão das músicas da peça? O que é que vocês usam de materiais? Tambores e baldes. E Caixas. E Mas a caixas. gente tem alguns instrumentos mesmo que nós utilizamos, mas a grande maioria dos materiais que a gente utiliza para percussão são materiais que já foram doados por outros irmãos e materiais que a gente adquiriu durante todos esses anos. Que são tambores, são algumas caixas também que a gente utiliza para fazer isso. E eram materiais que seriam descartáveis. Aí a gente pegou, limpou, pintou e deu um uso para ele. Nossa, fantástico. Ou seja, reciclaram, né? Reciclamos. Então, é uma percussão com material reciclado, gente. Olha só que legal. Isso é muito, muito bom. E como funciona essa questão dos ensaios? Dá muito trabalho? Porque, assim, são quantas pessoas participam da equipe de vocês? 40 pessoas. 40 pessoas. Treinar 40 pessoas que não são, muitas vezes, não sabem tocar um instrumento, né? Sabe nem cantar direito, às vezes a pessoa, não, né? Um canta, sabe nem bater palmas. E vamos chegar nesse ponto, Que as palmas também é um tipo de percussão, né, gente? Palmas também é percussão. Então, imagine, a pessoa vai pro Ministério de Percussão, não sabe nem bater palmas. E sai de lá tocando tudo, já tocando até bateria, né? Como é que funciona esse processo de treinamento dessas pessoas? Porque a gente está falando de uma arte que envolve uma coordenação motora, né? Motora a pessoa muito precisa ter. grande. Então, é bem complexo, né? A gente começa com os laboratórios, né? Tudo se inicia com os laboratórios. A gente tem os bumbos, os surdos, as caixas, os tambores, que são os instrumentos que a gente utiliza no Ministério. E a gente começa a fazer o laboratório com essas pessoas que entraram no Ministério. Aí, como a senhora disse, às vezes entram no Ministério pessoas que não sabem bater palma, que não têm um pouco de coordenação motora ali muito boa. Aí a gente vai fazendo um rodízio nesses instrumentos para ver onde a pessoa tem mais familiaridade no instrumento. E aí a gente começa a fazer o treinamento em cima daquele instrumento que a pessoa teve um pouco mais de afinidade ali. E a gente vai levando. Tem vezes que a pessoa não tem afinidade nenhum. Com nenhum. Aí a gente vai ter... Vamos forçar a afinidade. Vamos forçar uma afinidade. Não, a gente vai colocando a pessoa ali para fazer um treinamento um pouco mais intensivo, naquele instrumento mais básico. Então, em vez de fazer... A gente tem alguns tipos de batidas dentro do Ministério. Batida simples, batida dupla, batida alternada. Aí, quando todo mundo está fazendo uma batida dupla, que é um pouco mais complicado, ou alternada, a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, que a coordenação motora é um pouquinho mais complicadinha, a gente coloca uma batida um pouco mais simples para ela, que vai também compor ao Ministério, que ela vai também participar do Ministério e vai estar tendo funcionabilidade, né, no Ministério. E não só essa questão do instrumento, né? Desde segurar a baqueta, que tem uma forma certa de você segurar a baqueta, né? Para facilitar a batida. Até isso a gente ensina também, porque as pessoas acham que é só chegar lá, pegar a baqueta de qualquer jeito. Não é também. Aí bate lá e o som não fica legal. E desde daí a gente vai ensinando também, essa parte de pegar na baqueta até você conseguir fazer uma batida no instrumento. E até a intensidade, A né? intensidade. Tem pessoas que elas não conseguem ter uma intensidade um pouco menorzinho, aí elas já vão... Já tive várias baquetas que quebraram durante esse ministério, mas aí a gente coloca alguns abafadores para facilitar a pessoa que não tem aquela questão da intensidade, né, com o instrumento em si. Aí a gente vai facilitando para a vida da pessoa e também para o nosso ouvido também, né? Mas o que eu acho legal é isso, é porque não é porque a pessoa tem já aquele talento enorme que ela está participando daquele ministério, né? Ou seja, vocês pegam pessoas que às vezes nem têm um talento tão grande e desenvolve, Isso. né? Esse talento, desenvolve a capacidade de tocar um instrumento, que daqui a pouco ela já vai começar a criar um gosto, daqui mais para frente ela já vai começar a se desenvolver e até crescer, né? Em outros instrumentos, porque começou numa percussão, ali aprendendo a pegar numa baqueta, né? Então, eu acho que essa questão de pegar as pessoas e treiná-las é muito importante, né? O que vocês enxergam assim? Vocês viram pessoas que foram evoluindo ao longo do processo? Eu acho que a gente poderia falar da gente, né? Eu quero falar porque quando cheguei no Ministério de Percussão, eu só conhecia um instrumento, eu só sabia o que era caixa,
Porque eu conheci na música, porque a líder de música falava, as palmas são junto com a caixa. Eu sabia o que era. Mas quando eu cheguei no Ministério de Percussão, eu não sabia o que era tambor, não sabia o que era um bumbo, surdo, eu não sabia a diferença muito, entendeu? Então eu sabia que era caixa. Então eu tiro pela gente, né? Porque a gente chegou sem nenhuma experiência e nem conhecimento de instrumento. Eu, na época, né? Tu tava onde? Na dança? Tava na dança. Ela tava na dança, eu tava liderando o Ministério de Teatro e fantoche, eu acho. Acho que eu tava no fantoche, no teatro, por aí. Aí o nosso queridíssimo pastor Fredson aqui, meu amigo amado do meu coração, chegou comigo e falou bem assim, você, gordinho, vai pra percussão. Aí eu falei, sério, pastor? Aí ele, tu gosta de música? Vai pra lá. Eu falei, pastor, eu não sei percussão. Ele, mas tu vai aprender. Tá aí, né? Né, pastor? É que, na realidade, sempre tinha 4 ministérios básicos, né? A pantomima, o teatro, a dança e o fantoche. E aí eu tinha um sonho de colocar percussão, porque é um ministério que seria interessante a gente ter. E nós viemos orando por isso. E aí depois de 3 anos de oração, nós começamos o projeto. E aí fizemos um piloto, chamamos uma pessoa para ajudar, que até veio de outra igreja para somar com a gente. E aí nós fomos trabalhando dentro desse processo. E hoje o ministério já é consolidado, né? O Ministério de Percussão já é um ministério consolidado. E eles entraram aí cruz em relação a isso, mas o Senhor os capacitou e hoje levam muito bem esse ministério. Glória a Deus por isso. A questão também, a gente vê essa transformação na vida das pessoas que trabalham com a gente, que também não tinham nenhum conhecimento de instrumento e com o tempo foram ganhando aptidão, foram melhorando e hoje são pessoas excelentes até melhores do que a gente, né? Em questão de só ouvir a música, conseguir criar uma batida. E a gente vê muito isso e a gente gosta também de parabenizar por esse crescimento, né, em relação à vida dessas pessoas que também não sabiam sorrir, não sabiam bater palma, tinham uma dificuldade muito grande nas apresentações. Cantar, tocar e sorrir tudo ao mesmo tempo. Exatamente, não conseguiam fazer, ou cantava ou tocava, não conseguia fazer. E com o tempo e o treinamento, eles conseguiram fazer e fazem isso perfeitamente hoje em dia. Uau, fantástico, né? E como a gente vê como Deus capacita, né, gente? Então a gente não pode se limitar, né? Dizer, eu não sei. Não vou fazer porque eu não sei. Você imagina se vocês dois tivessem... Ela era dançarina, né? Do Ministério de Dança, dança interpretativa. O outro era lá do teatro. Foram colocados no desafio. Não sabia nem o que era um surdo, uma baqueta. Não sabia nem o que era isso. Foram jogados lá dentro jogados pelo pastor Fred lá dentro do ministério. Né? Mas foram o quê? Foram se aperfeiçoar, foram estudar, foram orar, pedir discernimento de Deus. Senhor, me ajude, né? E hoje tem um conhecimento vasto, amplo, né? Dentro disso, coordena uma equipe de 40 pessoas, né? E então a gente não pode se limitar aos desafios que Deus coloca, né? Na nossa vida. Mas também não é só jogar, né? Não, foi só uma força de expressão. Porque assim, muito importante. Não é só isso, né? Foi só uma força de expressão, pastor Fred. O Ministério de Artes na sua igreja, o pastor precisa dar todo o suporte para que aquele ministério aconteça. Né? Lógico que todos vão trabalhar juntos, mas a igreja precisa abraçar essa causa. Eles precisam entender o propósito que está por trás disso, porque uma vez que eles entendem o propósito, eles debruçam o coração nisso e fazem com excelência. E o pastor também tem que ter aquele feeling, né? Discernimento também. Porque, por exemplo, não foi... A gente brincou aqui, jogou. Não foi bem jogou. Ele viu que um gostava de música, o outro, né, tinha um determinado talento. Não foi uma coisa do nada, assim. Porque você pega também uma pessoa que não tem nada de... ali que leve para aquele ministério, você jogar pode ser até um peso para aquela pessoa, né? Fidelidade a Deus. A pessoa tem que ter fidelidade a Deus, ela tem que ter um compromisso real com Cristo, porque ela tendo esse compromisso, aquilo que o João falou logo em seguida, ainda agora. Deus capacita, Deus vai capacitar você. Você vai em busca, você quer dar o melhor. E aí o Rafael já tinha um pouquinho da questão da música, ela, que nem falou, já tinha ouvido um pouco também, participado da música. Então pegou um pouquinho daquilo, se debruçou e o Senhor foi lá e capacitou para aquilo. Porque às vezes tem pessoas que são tão capacitadas, mas não tem o coração, né? Para aquilo. Aí pede propósito. Ela está fazendo para ela, então Deus não vai trabalhar nesse coração, Deus não vai trabalhar nessa vida e muito menos capacitá-la para aquilo que Ele quer, né? Vai ser simplesmente ela usando o talento dela para o seu ego e não para sua própria glória, né? E não para a glória de Deus. E não para a obra de Deus. E aí isso se torna um grande problema, né? Nesse ano, parece que a peça aí ela é toda nova, né? Um monte de música nova, um monte de... Como é que foi esse desafio? Porque a percussão ela entra em várias músicas e dessas músicas novas ainda, né? Muito fáceis de tocar, vamos dizer o contrário. São ótimas, são muito fáceis de tocar. Nos outros anos, a percussão ela entrava em determinados momentos também, e algumas músicas a gente entrava no YouTube, achava lá
como fazer a batida, a pessoa instruindo, tudinho. Ah, tranquilo. Tem algumas músicas que outras a gente ia, trabalhava, tirava do zero. Só que esse ano, gente, todas as músicas são autorais da igreja. Então, todas as músicas a gente não conhecia. Aí foi passando pra gente, a gente foi trabalhando, estudando. Graças a Deus, o nosso bom pai, que a gente tem uma equipe de apoio que ajuda bastante a gente. Um salve pro Ângelo, pro Chicobe, pro Eric. Pra Adria, pra Bia, pra Thalia, pra Valesca, na verdade. Agora eu vou ter que falar todo mundo. Porque... Dá ruim, São vocês. citou o nome dá ruim, hein? São vocês que ajudam a gente, que estão apoiando a gente também nesse ministério. E eles abraçaram também a ideia de poder fazer, né, as batidas. Cada um ficou com uma música, cada um com seu instrumento, cada um tentando, né, montar tudo que é relacionado à peça. E nosso amigo Rodrigo também, que ajudou bastante, né? Sim, com certeza. Ele é uma mão na roda, assim, uma bênção realmente. E o diferencial desse ano, porque entrou uma coisa nova pra gente, que na verdade a gente usava quando tinha feira de ministério, que era percussão corporal. Já muito diferente de você pegar uma música, você trabalhar isso, porque a gente nunca tinha feito. Então foi um desafio bem maior pra gente criar, e a música é um pouco longa, e fazer com que não ficasse algo muito repetitivo. Então foi um desafio também pra gente. Você chegava com a mão rosa, com isso aqui rosa, tá tocando bem. Tá tocando bem. Tem que fazer som, né? Tem que fazer som. Ó, esse aí que tá aparecendo na tela, que eles estão falando, ó, é a percussão corporal. né? Porque né, tem a percussão com os instrumentos e tem a percussão corporal. Então, eles não estão simplesmente batendo palma por bater palma ali. Eles estão fazendo realmente toda uma batida de percussão. De né? acordo com as batidas da música. Da né? música. Que não pode bater fora dos instrumentos que estão ali. Sim. né? Então, é bem, bem trabalhoso, mas o resultado está muito bonito, né? Vocês fizeram um excelente trabalho, estão fazendo um excelente trabalho. Tá muito bonito. Por sinal, essa parte aí é um ponto dessa percussão, é um ponto alto, né? Da peça, assim. Muitas pessoas têm comentado muito essa cena. Essa cena da entrada triunfal de Jesus no ministério, assim, que é tanto brilho, é tanta coisa, São vários ministérios atuando mesmo, né? que tá muito bonito, né? Então tá muito bonito, porque tá o teatro, tá os fantoches. A igreja toda, ela praticamente emerge, né? Ela mergulha dentro da Exatamente. história. Todos os ministérios estão ali, né? Aí tá tudo, A entrada e o público também triunfal. acaba entrando, sendo arrebatado Todos ali. os ministérios estão envolvidos Isso. praticamente ali, né? Na entrada triunfal. Praticamente quase todos estão. Então, realmente é muito, muito bonito. Fica uma cena bem, bem impactante, bem impactante. E o público entra junto, né? O público entra junto e eu acho que isso é bem legal. Eles começam a bater palmas com vocês. Aí eu imagino que vocês ficam lá atrás, nosso Senhor, que não seja tão alta essa palma. Ou que seja mais alto. Né? Então, é bem desafiador, né? Mas com certeza. E o que eu acho legal é que em todos os ministérios, né? A gente fala aqui também a percussão, pessoal, todo mundo voluntário, né? Nesse ministério também, as pessoas são voluntárias, vêm, ensaiam, né? Colocam a mão no bolso também. São muitos ensaios, né? Muitos ensaios, não é só no sábado, né? Que vocês têm momentos de ensaio, tem momentos de ensaio na semana. Então as pessoas vêm, se dedicam, né? Então, e o trabalho na vida deles, né? O desenvolvimento na vida deles, acho que isso é muito, muito importante. Todo um acompanhamento espiritual também, né? Sim, a gente tem um acompanhamento, né, da parte de crescimento com a musicalidade instrumental, mas também a gente tem um acompanhamento da parte de crescimento espiritual. Todos os ministérios têm, né? Porque o maior instrumento não é aquele que está tocando, mas né, é o instrumento que está sendo tocado, mas aquele que está tocando é a pessoa que está lá representando aquele ministério, que está em cima daquele palco, tocando para aquelas pessoas, falando do amor de Cristo para aquelas pessoas, para que elas possam entender e receber aquela mensagem. Então, a gente também tem que estar com a nossa vida entregue a Deus, a gente também tem que estar com a nossa vida prostrada a Deus e com a nossa vida bem, né? E a gente tem esse trabalho de acompanhamento também. Exatamente. Fantástico, fantástico. Muito, muito, muito bom, muito Para bom. fazer viva a Páscoa, você precisa viver a Páscoa, né? Exatamente, verdade, E verdade. assim, o legal do ministério, eu acho que de todos os ministérios, né? Mas a gente fala pela nossa realidade porque a gente tá ali, né? As pessoas, elas realmente abraçam a causa do ministério, né? Elas amam estar ali, elas amam servir. Tanto que quando não tem ensaio na semana, mandam mensagem, vai ter ensaio, precisa de alguma coisa. Então, o nosso trabalho fica muito mais fácil porque a gente tem pessoas que amam realmente
realmente servir a Deus, né? Então, acaba sendo muito mais fácil, muito mais gratificante, mais leve trabalhar, porque a gente tem pessoas que realmente amam a Deus, amam servir, amam o ministério, querem estar ali todo o tempo. E a gente tem uma equipe também que ajuda muito, que é muito criativa, que vem com cada ideia assim, mirabolante, assim, que a gente não sabe de onde tirar. Chega lá bem assim, gente, a gente tem 3 dias, apresentação no sábado, vamos? Aí todo mundo, vamos. Vamos ensaiar hoje, vamos. Então, aí a gente vai desenvolvendo. Fantástico, fantástico. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, né? É um trabalho muito bonito também. É difícil coordenar ali, né, as batidas e os instrumentos estarem todos certinho, coordenar a intensidade de batida, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem é essa intensidade, porque se você bate muito forte, às vezes tem pessoas ali na frente que, se for muito forte, machuca o ouvido delas, né? Então, tem que coordenar essa intensidade, trabalhar toda essa coordenação motor, o sorriso, o cantar, o movimento. Então, é bem trabalhoso, né? Então, mas fica muito bonito. Vocês estão realmente parabéns, viu? Trabalho maravilhoso de E o pastor vocês. que quer implantar na sua igreja de Ministério de Percussão, precisa orar pela vizinhança também. Isso. Sim, por Todos os favor. ministérios, eles são silenciosos, né? O Ministério de Percussão, não. Ele é aquele ministério que impacta, né? A vizinhança. Principalmente quando a gente tá aprendendo, né, pastor? A gente tá aprendendo. Começando, que aí vai um negócio assim, então você ora pela sua vizinhança, é um ministério maravilhoso, mas é um ministério que requer um cuidado ali nos horários de ensaio, não Exatamente. exceder o horário, para não incomodar a tua vizinhança, porque aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando uma pedra, né? Então tem que saber usar bem esse ministério, porque é uma bênção, mas tem que ter esses cuidados. Eu nunca me esqueço, uma vez o pastor Anderson Libório veio, acho que, estudar alguma coisa na secretaria da igreja lá, e depois estava lá pelo culto, pelo meio do auditório, vendo os ensaios, mas não estava estudando. Eu desisti, que o pessoal faz muito barulho ali. O pessoal faz muito... Era a gente. Era a equipe dele. Aquele pessoal faz muito barulho ali. Eu não aguento, não. Não consigo me concentrar. É exatamente isso. Né? Às vezes Mas acontece, gente. Às vezes não, sempre. Fala de percussão. Fala de percussão, tem barulho. Sempre, não tem E jeito. aí o pior é que eles vão se empolgando, eles gostam tanto que vão se empolgando e vão aumentando o volume. A gente fala baixa, 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 mas é mesmo que dizer aumenta, aumenta. Ele já sai daqui da secretaria fazendo assim, ó. Baixa. Porque se empolgam e vão embora. nossa, fantástico. Olha, obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada por compartilhar com as pessoas. Tá bom de vocês também fazerem um material tipo o Joe, que é montar um material, né, para poder distribuir para as igrejas. Um e-book. Com, né, de ideia. partida, de Também como vidas, né? Você acaba abençoar. visitando outras igrejas. Abençoar e eu outras acho que é um igrejas. projeto que vale a Acho pena. que é muito legal.